Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV. O nosso programa de todas as semanas para recordar momentos marcantes da trajetória da nossa televisão. Nosso assunto neste programa de hoje é uma novela que está completando 30 anos, agora em 2024. Tropicaliente, de Walter Negrão. Antes de relembrarmos essa novela Tropicaliente, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição no canal. Se não tiver feito isso ainda, pense com carinho em ser um dos membros do canal do Observatório da TV, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos com outras pessoas interessadas nos assuntos que nós abordamos aqui e também ative no sininho as notificações, assim você não perde nada do que a gente publicar. Veja também o Vale a Pena, o In Memoriam, Por Onde Anda, Curiosidades da TV, Fábio Costa Entrevista e, claro, segunda-feira à noite ao vivo, nosso podcast Ligados na TV. Tropicaliente foi uma novela das 6 da TV Globo. Ela estreou no dia 16 de maio de 1994. Teve direção geral do Gonzaga Blota e durante algum tempo, uns 2 meses, 1 mês antes da estreia, havia uma indefinição em torno dela ser novela das 6 ou das 7. E o mesmo se podia dizer em torno de A Viagem, da Ivani Ribeiro, que acabou estreando às 7 e um pouquinho mais de 1 mês antes de Tropicaliente, na primeira vaga que se abriu na grade da TV Globo naquela época. Tropicaliente, por pouco, também não teve outros títulos, como Summertime e também Paixão de Verão. Os personagens principais dessa história, uma história que se passa em Fortaleza, no Ceará, são um pescador e sua esposa, o Ramiro Soares, que é o papel do Erson Capri, e a esposa dele, a Serena, que é a Regina Dourado, e uma viúva milionária, que é o grande amor da juventude do Ramiro, Letícia, interpretada pela Silvia Pfeiffer. Quando a história começa, Letícia está se estabelecendo em Fortaleza. Ela vivia no exterior, se eu não me engano, com um marido que morreu, o Jordi, que é uma participação especial do Jonas Bloch, em flashbacks, e com quem ela tinha 2 filhos, o Vitor, Jonas Melo não, eu peguei do Jonas Bloch anterior, né? Celton Mello, Vitor e Amanda, Paloma Duarte. E essa família vai se reunir em Fortaleza ao patriarca, ao pai da Letícia, o Gaspar, que é o Francisco Cuoco. Eles têm uma empresa de beneficiamento, etc., comércio de peixes e frutos do mar, lagostas, etc. E Letícia nunca esqueceu também esse amor da juventude, esse namorado que ela teve, um humilde pescador, que é o Ramiro. Por conta da diferença de classe social deles, de mentalidade mesmo, é uma criação muito diversa, são mundos diferentes, como a gente fala. E o Gaspar não queria aquele partido para a filha, é verdade. Havia uma certa tensão entre o Gaspar e o Ramiro. De maneira que os dois tiveram esse romance frustrado na juventude, se casaram com outras pessoas, mas ficou aquela fagulha, aquela interrogação de e se a gente tivesse casado, desafiado os outros, etc. É claro que a perspectiva da volta da Letícia e a efetiva volta da Letícia mexem com o Ramiro e não agradam nem um pouco a Serena, com quem ele tem 2 filhos. O Cassiano, que trabalha com o pai do negócio dos barcos e da pesca, que é o papel do Márcio Garcia, estreia dele na TV Globo, e a Açucena, que era Carolina Dickman. Carolina Dickman, que havia saído da novela das 8, Fera Ferida, onde ela fazia um papel pequenininho, para fazer esse personagem bastante maior, bastante mais importante, que era a Açucena. No núcleo dos pescadores, nós temos também um grande amigo do Ramiro, chamado Samuel, que é o Estênio Garcia, casado com Esther, Ana Rosa. E eles também têm 2 filhos, a Dalila, que é a Carla Marins,
a noiva do Cassiano, apaixonadíssima pelo Cassiano. Eles têm cenas muito quentes rolando nas dunas e contendo os desejos deles até que se casem, mais pela Dalila do que pelo Cassiano, claro, né? E também o Samuel e a Esther são pais do Davi, que é o papel do Delano Avelar. É um rapaz muito bonito, estudado, enfim, que tem vergonha da origem humilde dele, lamentavelmente. Ele tem vergonha dessa família dele, de pescadores, etc. E trabalha nas empresas do Gaspar Velasquez, ao lado dele, e do Bonfim, que é o Ednei Giovenazzi, um amigo do Gaspar de muito tempo e grande parceiro dele na administração dos negócios, especialmente neste momento, e esse é um dos motivos pelos quais a Letícia vai viver com o pai novamente. Gaspar está ali na casa dos 60 anos, ele quer parar de trabalhar e aproveitar o tempo que lhe resta de vida com os frutos de uma vida inteira de trabalho. Ele quer jogar tênis, ele quer se divertir, viajar, ficar de papo para o ar com uma linda esposa que ele arranja, uma moça um pouco mais jovem do que ele, a Estela, que é o papel da Branca de Camargo. E ele tem esse direito, então para isso ele quer não só a ajuda da filha, como também a presença do neto, que supostamente estudou para aquilo, se preparou para assumir um dia os negócios da família. Mas o Vitor é um rapaz muito problemático, não quer saber de nada, só quer saber de passear de carro, ficar se enroscando com as menininhas, e ele se obceca pela Açucena. A palavra é bem essa. Vitor é um rapaz muito difícil porque ele tem grandes traumas e um desvio provocados pela mal explicada morte do pai dele. Ele acusa a mãe de ter matado o pai. É um rapaz problemático e de mau caráter. É um problema na vida da Açucena. E é uma cruza a mais na vida de Letícia e Ramiro, já que os dois são filhos um do outro, né? Vitor de Letícia e Açucena de Ramiro. Falei do Bonfim. O Bonfim era casado com uma perua, uma dondoca, uma mulher um pouco avoada da realidade, assim, muito fútil, que é a Isabel, papel da Lúcia Alves. Nós fizemos recentemente um Vale a Pena aqui sobre a Lúcia Alves. Se você não viu, veja. Está fácil de encontrar aqui nas playlists do nosso canal. E o Bonfim e a Isabel também tem dois... Ela chamava ele de Bombom. Eu lembro muito bem disso, eu achava muito engraçado. Ela falava, é Bombom. Ela trocou um bordão dela de outras novelas, que é o Paixão. Não é Paixão. Nessa não era Paixão, era Bombom. O Bombom. Eles tinham dois filhos também. Uma moça chamada Olivia, que era a namorada do Davi, vivida pela Leila Lopes, que chega a se envolver com o Vitor também a certa altura da novela, porque ela não se conformava com... Ela queria ser médica, estava já se formando para médica, trabalhando como médica, algo assim. Era uma moça muito boa, de bom coração, e ela não gostava do comportamento do Davi de ter vergonha da família. Então isso acabou afastando o casal, etc. E também havia um adolescente, filho da Isabel e do Bombom, que era o Pessoa, ou melhor, o Luiz Roberto. Se eu não me engano, era esse o nome do menino. Luiz Roberto, que era o Guga Coelho. Um rapaz muito inteligente, mas assim, avesso a estudos, a trabalho. Ele queria mais era curtir aquelas coisas da adolescência, de não ter compromisso com nada, encher o saco de uma empregada bonitinha, que era a Janaína Mônica Fraga, assediar propriamente a moça, enfim. E ela também era assediada pelo Plínio, que era o João Carlos Barroso, o motorista do Gaspar. Ela trabalhava na casa do Gaspar, salvo erro meu, não na casa do Bonfim, enfim. Havia uma empregada que protegia a Neide, inclusive, aliás, protegia a Janaína, a Neide, que era a Ilvaninho. E também, ligados ali aos pescadores, nós tínhamos a dona de um quiosque, Manuela, vivida pela Sinira Camargo, com uma filha, a Pitanga, uma menina muito bonita, a Gabriela Alves, que era apaixonada pelo Cassiano, mas não tinha esperança nenhuma para ela, porque ele gostava realmente da Dalila, embora eles brigassem muito, às vezes rompessem, mas amanhã estava tudo bem de novo, enfim. E a Pitanga era fruto de um relacionamento que não deu certo, deixou uma mágoa no passado da Manuela, e a Manuela gostava do Samuel. Paira durante um tempo até, quem sabe, a possibilidade do Samuel ser o pai da Pitanga. Mas não é isso que acontece. O pai da Pitanga é um ex da Manuela, que depois aparece na novela também, o Conrado, que é o Antônio Grassi.
Havia também o pai da Manuela, um velho marinheiro que não batia mais muito bem da cabeça, chamado Bujarrona, que era o Nelson Dantas. Ele ficou um pouco perturbado e aí se precipitou a sua senilidade, a gente pode dizer, porque ele havia sido traumatizado por um naufrágio no qual morreram uma mulher e o seu filho. Era isso que a história contava, se eu não estou equivocado. Quem são essa mulher e esse filho? Pois bem, Pessoa, que eu citei há pouco, filho do Bombom e da Isabel, Bombom é muito bom, ele tinha uma amiguinha, havia ali, quem sabe, um interesse romântico entre eles lutam um pouco contra isso, porque são muito amigos, não querem estragar aquilo, enfim, uma menina que chegou lá em Fortaleza com a mochila nas costas e sem muito rumo na vida, chamada Ana Carolina, ou melhor, como ela preferia ser chamada, Adrenalina, que era a Natália Lage. Uma menina muito bonita, enfim. E nós descobrimos depois que a Adrenalina é irmã de um picareta que está lá em Fortaleza querendo se dar bem. Ele chegou em Fortaleza junto de um arquiteto no qual ele quis dar um golpe vendendo um terreno para construir uma casa, que na verdade era no meio das dunas e ele não podia nem vender. O arquiteto se chama François, que é o Vitor Fasano, e o picareta se chama Franchico, que é o Cássio Gabos Mendes. Pois bem, Franchico é a criança que o Bujarrona achava que havia morrido no naufrágio. E a mãe dele era a mãe que aparece depois em Fortaleza na pista dos dois filhos, o Francisco e a Ana Carolina, que é a dona Maria Soledad, papel da Nívia Maria. Amor do passado do Gaspar. Gaspar, pai de Letícia, que faz uma grande amizade com o Franchico no decorrer da novela, é o pai dele. E aí, depois tudo fica muito bem, Gaspar e Soledad se encontram, aquela coisa, né? Se esclarece que o trauma do Bujarrona não tem muita razão de ser, porque eles estão ali vivos, etc. Mas, falamos em François. François é um arquiteto respeitado, bem de vida, mas ele está vivendo uma crise existencial. Ele, na verdade, quer ser artista, quer largar aquela vida de construir prédios padronizados para uma gente rica que não vai dar valor ao grande esforço arquitetônico dele, o seu potencial artístico gasto naquilo. E aquilo revolta muito uma namorada, um caso que ele tem, enfim, uma moça muito bonita que é a Lilian, papel da Carina Pérez, Andréia de Mulheres de Areia. E isso tumultua um pouco aquele relacionamento do casal e principalmente ele deixa de lado a Lilian quando ele se encanta pela Letícia. Em Fortaleza ele se apaixona pela Letícia e é um partidão, digamos assim. Tem mais ou menos a idade dela, é bonito, bem posto na vida. O Gaspar ia curtir esse casal porque o François é muito diferente do Ramiro, por exemplo. Mas existe um problema que é o fascínio que o François exerce sobre a Amanda. Então ele mira na mãe, mas na verdade acerta a filha, a menina. Ele resiste muito a isso, inclusive, porque ele não queria se queimar com a mãe. O negócio dele era a Letícia. E esse mal explicado fim, a mal explicada morte morte do Jordi, fazem com que a Letícia possa ser, inclusive, chantageada por alguém que sabe ou diz que sabe muita coisa. Uma empregada dela, chamada Ivanilda, ou Hilda, como se convencionava chamá-la mais, que era o papel da Cleide Blotter. A Ivanilda era prima da Isabel e vai trabalhar lá na casa dela, mas tem encontros furtivos com a Letícia, exige dinheiro dela, enfim. É uma personagem que sempre achaca a Letícia. E além desses personagens, nós temos um jornalista, uma pessoa que precisa de um incentivo na vida para ter um novo ânimo, para seguir vivendo e seguir criando, chamado Fred Assunção, que é o Lu Martin, num dos raros, se não o único papel que esse ator fez na Globo. Ele ganha o apoio não do Gaspar, nem da Letícia, nem do Bonfim, da Isabel, mas do Pessoa e da Adrenalina. Pois é. Também existe no núcleo dos pescadores o Manjubinha, que é um amigo do Samuel, do Ramiro, enfim,
vivido pelo Paco Sanches, uma figura bastante frequente em novelas do Walter Negrão, e o Manjubinho tinha 3 filhas. Essas 3 filhas eram interpretadas pela Márcia Barros, que, salvo engano meu, na época era casada com Estênio Garcia, a personagem dela se chamava Inês. Tinha a Bem-vinda, que era a Giovanna Antonelli, e a Berenice, que era a Daniela Escobar. Sim, Jade e Maísa haviam sido irmãs no começo da carreira delas, numa novela das 6 do Walter Negrão. Essa novela, ela promoveu as belezas das praias do Ceará. Trouxe muitos turistas internos e estrangeiros para o Ceará. E ela foi de maio até o dia 31 de dezembro de 94. Foi bastante longa até essa novela, teve quase 200 capítulos, mas seria um pouco menor, só que a TV Globo resolveu estrear a sucessora dela, que foi a segunda versão de Irmãos Coragem, já em 1995, na primeira data possível, que no caso seria dia 2 de janeiro, que foi quando a novela estreou. Então, Tropicaliente, há um momento em que ela perde um pouco o fôlego. A trama central, esse triângulo, Serena, Ramiro, Letícia principalmente. E acontece uma parte muito chata, que é o Ramiro e a Letícia largando as vidas deles e indo viver juntos, aquele romance da juventude que eles não tiveram coragem com 18 anos. Então eles vão morar numa cabana, sem estrutura nenhuma, o Ramiro não tem paciência com a Letícia, exigindo um luxo, um conforto ao qual ela é habituada. Aquilo talvez fosse necessário para a história, para eles efetivamente entenderem que o tempo deles juntos havia passado. Mas durou muito essa situação da cabana e algumas outras. Mas o autor foi obrigado a levar a novela adiante por mais tempo do que ele talvez pretendesse. Enfim, é uma novela que não é um estouro de um grandíssimo sucesso de audiência, mas deu muito certo, inclusive internacionalmente. Não fez feio no Ibope também não me entendam mal. E ela foi inclusive reprisada, não só no Vale a Pena Ver de Novo, no ano 2000, muito cortada, né? Mas no canal Viva, na íntegra. Ela foi reapresentada, quem sabe depois seja novamente, e já está no Globoplay. Então, se você não conhece essa novela, assista, que ela está disponível. Se você gosta do estilo do Walter Negrão, não vai se decepcionar. E é uma novela que serve para você se distrair e se envolver com esses perfis aprofundados de personagens praianos. Uma história que eu gosto muito é a da família do Samuel, realmente. Especialmente por conta dessa relação triste que o filho tem com eles, o Davi, e tem que aprender muito a ser humilde, a não ter vergonha dos pais. Ele vê que ele mais está perdendo do que ganhando com essa postura. E é interessante ver a evolução dessa história. O Gaspar também querendo curtir a vida ao mesmo tempo que cuida da família e é obrigado a continuar dando uma olhada na empresa, os problemas que o Vitor causa, a Olivia, que é uma moça muito boa, Adrenalina e Pessoa embalados por Chico Science, Nação Zumbi, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Vejam Tropicaliente se vocês não conhecem. TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau.